Semana passada, começou as habilidades que eles pedem para realizar sobre matéria, tá? Então a ideia é a gente correr um pouquinho aqui, não correr com a matéria, tá? Mas comentar os essenciais com vocês, até não estou pretendendo fazer todos os exercícios, tá? E sim comentar o que é essencial aqui, tá? Até a atividade 3. Depois a 4, que é acelerador de partícula, que é o que aparece bastante, tá? E a microeletrônica, que é uma parte legal pra caramba, tá? Transmissão analógica, tipo de onda, transistores, linguagem binária e tudo, eu vou deixar para outra parte, tá? Então, voltando aqui na... Pessoal, então, vamos começar. Então, a ideia é o seguinte, eles têm vamos falar assim, a ideia de colocar qual é a evolução da ciência desde as épocas mais remotas até a atual. O que foi aprimorado ao longo do tempo, tá? Então, a ideia aqui, ó, primeiro, é compreender a evolução das concepções sobre a matéria ao longo da história da ciência, tá? Então, nós temos o seguinte, ó. Você já se perguntou como o universo foi constituído? Lógico que os cientistas conseguem hoje comentar inúmeras coisas, mas ainda não tem 100% de assertividade, tá? Então, lógico, conforme vai passando o tempo, a porcentagem de condições de evolução é muito grande, tá? Então, é o seguinte aqui, na primeira, tem uma questão aqui, ó, faço uma pesquisa, então era a ideia de, se tivesse em aula presencial, a gente faria isso, tá? Destacando os acontecimentos históricos na antiguidade, idade média, idade moderna ou idade contemporânea, tá? E aí tem o seguinte, na hora que nós pegamos os pensadores desde épocas mais remotas, você vai pegar ali, por exemplo, Tales de Mileto, Platão, Aristóteles, onde era pensado somente em terra, fogo e água, tá? Lógico que esse pensamento era de acordo com o que eles tinham até então, tá? Porque lembrando que a ciência ela vai se aprimorando ao longo do tempo, ela vai evoluindo ao longo do tempo, tá? De acordo com os registros assertivos anteriores, tá? E as condições futuras. Contanto que vários erros com relação aos pensadores, não é eles eram ruins, na realidade era o que eles, com que eles tinham, tá? Tinha alguns equívocos, contanto que tinha, por exemplo, o sistema geocêntrico, até então aqui no Tales de Mileto, Platão e tudo mais, e no Copérnico, Galileu Galilei, foi quebrado um pouquinho essas condições com muito custo, tá? Com o sistema heliocêntrico. E aí, a matéria foi amplamente mais estudada já com Einstein e o Planck, que desenvolveu a condição do estudo da expansão do universo, da matéria, aí você tem a evolução do raio-x, do magnetismo e assim por diante, tá? Então, quando você sai num sistema lá embaixo que eu mostrei para vocês, do analógico, tá? Para o que nós temos hoje, é um negócio extremamente interessante. Então, ele coloca ali, ó, leia o texto e responda os itens, tá? Então, ele fala dos filósofos pré-modernos e da natureza da matéria. Então, na Grécia Antiga, uma corrente de filósofos acreditava que o universo se reduzia a um ou dois elementos, ou alguns poucos componentes de matéria. O Tales de Mileto, lá no século V, VI a.C., acreditava na imensa diversidade da natureza que podia ser representada com um único elemento, que era a água. Então, até então,
tudo era vindo da água. Compreendido com o começo de todas as coisas sobre o conceito que a Terra flutuaria. Tempos depois, outros filósofos questionaram, modificaram e ampliaram essa descrição, incluindo novos elementos, que eram Anaximenes e Mileto, tá? O elemento primordial seria o ar, em compreensão com a água. O Xenones da Jonia, a Terra seria o elemento mais primitivo, tá? O fogo, tá? Como elemento mais fundamental, tá? E assim, sucessivamente com relação aos pensadores, tá? E aí começaram a digestão alimentar, cheiro dos alimentos, tá? Aí começaram a desenvolver a condição atômica. Quanto mais você conseguir perceber e visualizar a partícula em sua menor tamanho, você consegue ter melhor resultado com várias coisas, tá? Contanto, quando você pega uma fotografia, qual que é a melhor qualidade? 1 megapixel ou 10 megapixels? Obviamente, vocês vão falar, pô, de 10 é melhor. Por quê? Porque você tem 10 megapontos na fotografia, o outro 1 mega, tá? Lembrando, mega é 1 milhão, tá? Quilo é 1000, mega 1 milhão, a gente até vai comentar depois lá nos transistores. Então, quer dizer, você melhora porque você, o quê? Subdivide melhor, tá? E aí vem assim, ó, como alguns filósofos gregos explicavam a natureza da matéria, tá? Então, como eu comentei lá em cima para vocês, então, com os elementos fundamentais, com fogo, terra, água e ar, sendo cada substância matéria composta por eles, ou seja, tudo, tá? Circundava em relação a ele. Então, por exemplo, um pedaço de matéria continha elemento terra, que era pesado e sólido. A água, ao ser aquecido, evapora, cria umidade. O ar, expelindo a fumaça ao ser queimado. O elemento fogo. Então, quer dizer, de acordo com o que eles tinham de ideia naquela época, era isso que eles pensavam. O que ocorreu com o átomo na Idade Média? Tá? A ideia do átomo teve seu início na Grécia Antiga, como eu comentei com vocês, que ficavam conhecidos como atomísticos. Ao longo da Idade Média, a ideia do átomo foi praticamente abandonada no mundo cristão ocidental, sendo retomada no século XVII. Tá? Até passei um vídeo agora há pouco para o primeiro ano, que fala bastante do sistema heliocêntrico e do geocêntrico. E numa parte eles comentam que por volta de 1000 anos, tá, o cristianismo acabou dando uma freada, tá, na condição da evolução da ciência. Não vou ficar aqui comentando sobre religião e ciência, tá? A única coisa que eu acredito que eles poderiam ir lado a lado, tá? E não somente um deles, tá ok? Aí vem uma outra condição aqui da ciência física no Brasil, tá? Ah, mas o Brasil fica de fora? Não, gente. O Brasil tem algumas condições que muitas vezes, tá, são esquecidas, não são colocadas em pauta. Por exemplo, a Angra dos Reis tinha uma das melhores pilhas nucleares para a produção de energia elétrica do mundo, mas ninguém comentava, tá? Então, quer dizer, hoje nós temos alguns cientistas, lógico que muitas vezes você vai pegar alguns experimentos aí ao longo do mundo, por exemplo, não vou falar da vacina, por exemplo, não vou filosofar em termos de se tem que tomar ou não, não é essa a proposta, nem questão política. Mas o Instituto Butantan está junto com a condição da implementação da vacina do coronavírus. Então, quer dizer, não é assim que o Brasil está longe, tá? E sim, ele consegue fazer suas contribuições. Então, aqui, ele fala muito de três cientistas. Primeiro, César Lattes, tá? Que o interesse na natureza após a Segunda Guerra Mundial, sendo o estudo da física nuclear realçado. Então, ele fez muitos testes aí
e viu com relação à descoberta do meson pi. Lembrando, tá? Quando você subdivide um átomo, você consegue ter mais resultados. Então ele conseguiu o resultado com os primeiros raios cósmicos e depois produzidos artificialmente acelerador de partículas, tá? Juntamente com o físico brasileiro Cesare Lattes, teve participação decisiva para preparar a emulsão fotográfica para permitir observações de nova partícula. Então, quer dizer, na hora que você faz uma subdivisão, como você registra isso? Então, ele conseguiu melhorar absurdamente a fotografia desses átomos. O grande problema foi tornar um filme fotográfico comum sensível à passagem de uma partícula ionizante. A partícula foi resolvida por Lattes quando identificou que um composto tetraborato de sódio, bórax, quando misturado às emulsões, ampliava em muito o tempo de retenção das imagens. Tá? Porque o grande lance de uma fotografia é você reter a imagem. Tá? Se for tempo de menos, ela fica escura. Se for tempo de mais, ela fica clara demais. Tá? E exposição de longa duração necessária para detectação de partículas. Tá? E aí vem a condição, qual a importância que isso ocasionou. Tá? O Cesare Lattes participou da detecção do pion, tanto dos raios cósmicos até a aceleração de partículas, que nem a ideia. Depois originou a aceleração de partículas, o que hoje, tudo que você vê de física moderna, o cara fala, não, acelerador de partícula. O Brasil vai ter o acelerador de partícula dele, sim. Tá? E aí você tem os filmes fotográficos, tá? Eles eram utilizados para ver as trajetórias, tá? Que a gente vai ver já na sequência. Quando você vê a trajetória, você pode eventualmente fazer estudos de trajetórias, tanto para fotografia como para alguma coisa referente à parte nuclear, tá? E aí tem os mesons, que são extremamente pequenos. Quando a gente fala de tamanho, tá? O meson pi haviam sido propostos pelo físico japonês lá, Yukawa. Nova partícula veio com um problema teórico, que com o núcleo formado partículas positivas e nêutrons poderia ser estável. A reprodução eletrostática é enorme e cargas estarem muito próximas. O núcleo tem dimensão, vocês têm ideia do que é 10 a menos 15 metros? Tá? Vou até digitar no chat para vocês. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse valor que vocês têm aí no chat. Ou seja, um valor extremamente pequeno. Então, você imagina se conseguir enxergar um negócio extremamente pequeno. Tá? Então, é bem complicado. Ou seja, 100 mil vezes menor do que o típico 10 a menos 10, ou ainda 1 bilhão de vezes menor que uma bactéria. Esse símbolo é micrometros. Tá? Micro 10 a menos 6 metros. Tá? Então, vocês imaginam estudar uma partícula extremamente pequena. Tá? E não é de agora, tá? Você vai ter aí, começou em 34, 47, o físico britânico aqui também um importante colaborador, recebeu o prêmio Nobel. Tá? No ano seguinte, da detecção, o Eugene Gardner acelerou a partícula em 380 megaelectronvolt. Pessoal, quilo, mega, quilo, mil, mega, 1 milhão. Então, 380 milhões de electronvolt na época seria um absurdo já. Tá? Então, de acordo com o texto, os físicos da época em relação à estabilidade nuclear. Então, ele é basicamente constituído de nêutrons, prótons, tá? E você tem uma força eletromagnética. Então, tem uma regra, tá? Que você tem do acelerador de partícula. Para você acelerar uma partícula, você precisa de um campo magnético. Lembrando, todo campo magnético gera corrente elétrica e vice-versa, tá?
Então, você vai ter a condição ali da regra da mão direita, tá? Com relação a força, campo magnético e velocidade. E lógico, você coloca numa circunferência para ter uma reta infinita, tá? E aí tem qual a importância do descobrimento, tá? A teoria de Yukawa Mason P, que é a cola promovendo a estabilidade nuclear. Então, quer dizer, eu preciso acelerar, mas com estabilidade, tá? E uma força forte prevista por Yukawa é considerado os 4 forças fundamentais da física, núcleos estáveis, meson P são partículas responsáveis pela interação dessa força. Então, pessoal, a ideia, quando você tem alguma coisa, sempre a mídia coloca um personagem lá, determinada pessoa descobriu. Não, atrás dela tem muita gente junto, tá? Às vezes até é um pecado quando você fala assim, tal pessoa conseguiu tal coisa. Às vezes tem milhões, milhões de outros cientistas juntos, tá? Que dão aquele resultado final. Pessoal, o que é mega elétron volt? O que ele mede, tá? Pessoal, elétron volt é energia, tá? Então, mega elétron volt é uma diferença de 1 milhão de volts, tá? Pessoal, quilo é 1000 vezes, mega 1 milhão de vezes, tá? Por isso que aparece aqui, ó, 10 a sexta elétron volt, tá? Então, se eu pegar ali, quando você tem o quilo, tá? É 1000 vezes. Não sei se vocês vão lembrar na aula do primeiro ano, eu sempre cito, toma muito cuidado o que é 1 quilograma e 1 quilo. Tá? 1 quilo é 1000 vezes, 1 quilograma é 1000 gramas. Tá? Então, quilo, 1000. Grama é uma unidade de massa. Contanto que eu tenho 1 kilovolt é 1000 volts. Tá? Então, por exemplo, se vocês pegarem kV, por exemplo, que é volt, então eu tenho 1000 volts. Tá? Se eu tiver 1 quilograma, eu vou ter 1000 gramas. Tá? Que nem ali, mega elétron volt. Então, eu vou ter 1 milhão de elétron volt. Tá? Então, mega é 1 milhão de vezes. Tá ok? E aí, você tem outras partículas menores, vamos falar assim. E aí tem o seguinte, eu cheguei a visitar esses vídeos aqui, só que eles são longos para serem passados, tá? Para vocês. Depois eu vou deixar lá na sala, se alguém quiser assistir e tal, que é bem bacana, tá? Que é o do César Lattes e depois do José Leite Lopes, tá ok? E aí nós temos a descoberta de novas partículas. Descoberta de novas partículas, ao longo do tempo você tem inúmeras situações, olha aqui, ó. Agora vai dar uma ideia para vocês. Tudo esse movimento em curva é porque tem algum tipo de colisão, você proporciona uma colisão para ter aceleração de partícula para algum ponto, tá? E aí você canaliza isso. Só que para eu canalizar eu preciso fotografar. E aí que entrou o César Lattes. Ele começou a condição de aprofundar a condição das fotos, tá? No intuito aí dessa aceleração de partículas, tá? E aí tem, ó, já em 28 você tinha o Paul Dirac, Paul Dirac, hein? Na tentativa de compreender essas partículas subatômicas. Aí conseguiu descobrir o elétron, o próton, tá? E o nêutron, que foi o último, tá? E aí veio a condição da antipartícula e a teoria do Einstein. É essa formulinha que a gente enxerga aí, vê em muitos lugares, né? Do mc ao quadrado. Onde o E significa energia, M é a massa da partícula e C é a velocidade da luz. Tá? Não aparece aqui a velocidade da luz, vou até digitar lá no bate-papo para vocês. Tá?
ela é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, tá? Para aqueles que gostam de valores, tá, mais precisos, para não... meu professor colocou o número arredondado, eu quero saber o número certo. Tá bom. 299.792,458 quilômetros a cada segundo. Só para vocês terem uma dimensão, eu chego na Lua em 1,3 segundos. Tá? E aí, nós temos o seguinte, que voltando, você vai ter uma energia relacionada aqui a uma condição em relação à velocidade da luz. Tá? O Carlos colocou o nomezinho aí. Pessoal, não esqueçam de colocar o nome. Às vezes eu passo batidos alguns avisos. Tá? Pessoal, aí tem o seguinte. Com relação à energia, o que é antipartícula? Tá? É uma simetria conjugada de carga, segundo a qual se inverte o sinal da carga elétrica. Tá? E dos números quânticos internos. Então, por algum motivo, você tem uma rotação através do spin, tá? E em relação à partícula. Então, vamos falar assim, se você tem um spin girando num determinado sentido e outro num sentido oposto, como é que você consegue relacionar? Tá? Você coloca positivo e negativo e coloca antipartícula, tá? Que é a mesma coisa lá, se vocês lembrarem da velocidade, progressivo e retrógrado. Velocidade positiva e negativa, tá? Então você coloca determinados nomes que relacionam, às vezes não numericamente, tá? E sim por escrito alguma coisa. Então aqui ó, você tem uma partícula que a partir do momento tem alguma razão aqui dentro, uma acelera para um determinado lado, outra para o outro, tá? E aí você tem um fóton, tá? Uma unidade de luz, ó, com essa razão aqui, ó, que 1,022 pode interagir com o material criando um par de elétron-positron. A energia excedente transforma em energia cinética. Pessoal, energia cinética por quê? Porque vai ter velocidade, tá? Que atravessa o material, podendo a energia sucessivamente ser excitada ou ionizada. Quando o positron perde toda a sua energia cinética, que é a velocidade, para ele se aniquilar com algum elétron, a emissão de 2 raios gama. Então, quer dizer, você tem uma colisão, perde-se energia e aí você tem uma razão de aniquilação. Tá? Qual deve ser a energia do raio gama? Porque precisam ser criados 2 raios. Então, o raio gama é 0,511 megaelectronvolt e é preciso ocorrer a produção de 2 raios para ver a conservação da quantidade de movimento. Pessoal, conservação da quantidade de movimento é colisão, tá? Desenhe possíveis trajetórias do raio gama, tá? Um positivo e um negativo e o raio gama saindo para cada lado, tá? Acelera, tá? Pessoal, é o seguinte, com relação aqui, aí você tem as cores com as frequências de onda, vocês têm as subdivisões das cargas elétricas. E aí, eu queria ter um exercício do Enem, mas é um pouco... Quando aparecer aqui, ó, tá? Ela só está modificada um pouquinho, tá? E aí tem o seguinte, toda a questão do Enem, pessoal, toda, não muda nenhuma. Tenta interpretar, tá? Que muitas vezes você vai ter a própria resolução no enunciado. Tudo bem, eu sei que tem algumas que você precisa lembrar fórmula, eu sei que tem algumas que vão requerer outras coisas, mas tem algumas questões que se você interpretar bonitinho, a resposta está na própria questão, tá? Então aqui, ó, considere as seguintes informações do modelo padrão da física de partículas. Prótons e nêutrons são constituídos de 3 quarks tipo U e D. O quark U tem carga positiva igual a 2/3 do elétron. Ó, aqui embaixo, ó, próton, 2/3. Então, se eu pensar, eu estou trabalhando com fração com vocês, 2 partes em 3 é U. Então, quer dizer que uma parte
vai ser o D. Tá? Então, U é 2/3 dele. Um próton P é constituído de 2U e um quark down. É up e down, tá? Aqui não está o nome aqui. Ou seja, P igual a UD. Está aqui. Tá? Então, ele até recoloca ali em cima. Determine o número de quarks U e o número de D down. U é up, D é down, tá? Não está aqui, mas eu lembro claramente o exercício. Que constitui um nêutron. Então, para resolver a atividade 4 que vimos, o próton, determinar a carga elementar. Cada próton é 2/3 up e 1/3 down. Então, 2 para 1. Se cada um vale 2/3, então o E, 2/3 do E, 2/3 do E mais D. Se eu somar 4/3, então quer dizer que eu vou ter 1 em cada 3, tá? Sendo negativo, tá? E aí, para compensar o U e o D, para ter equilíbrio, o que precisa acontecer? Se é o contrário daquele. Olha lá, ó. Ao contrário dele, D deu 2 down e 1 up. Então, quer dizer, eu sei que não é tão simples, tá? Mas, e outra questão aqui não está, teria as alternativas e tudo mais, se eu não me engano, caiu na Unesp. A Unesp gosta de cair. Mas vou salientar para vocês, tá? Se acaso aparecer qualquer exercício no Enem relacionado a essa parte, teria o fundamental é ler a questão. Ele parece ser extraordinariamente difícil, mas se você ler e interpretar bonitinho, vocês conseguem matar a pau, tá? Falo isso porque eu acompanho isso há muito tempo já, tá? Então, pessoal, eu sei que só aqui do modelo padrão que estaria faltando. E aí tem as subdivisões, tá? Acho que na escola tinha um negócio desse aqui, ó. Mas as subdivisões hoje é um negócio que está sendo muito avançado. E aí você consegue ter várias leituras por aí, tá? Então hoje, pessoal, era isso que eu tinha comentado. Depois, uma outra oportunidade, a gente vai falar de acelerador de partícula, tá? Nós vamos falar com vocês a respeito da evolução da física moderna de novo, ó. Você tem uma ideia mais clara, e a microeletrônica e informática que nós temos hoje, contanto que a parte acho que mais legal. Eu sei que hoje ficou a aula um pouco mais pesada, tá? Eu sei disso. Tá? Aí ele fala aqui dos processadores, do disquete, CD e pendrive, fala do que é o giga, tá? Vai ficar bem legal. A próxima é um pouquinho mais legal e é o que eu pretendo pedir quando tiver a atividade do quarto bimestre, tá? Pessoal, espero que teve um pouco de relevância. Eu sei que é um pouco pesada essa aula, eu sabia disso já, tá ok? Mas eu queria passar para vocês, e o que eu tinha para passar hoje seria isso. Se vocês tiverem alguma coisa para comentar, alguma coisa que vocês queiram saber, se vocês quiserem algum ano específico de Enem para a gente realizar no meio, vamos falar assim, umas 2 ou 3 vezes nós vamos ter aula só de Enem. Se tiver algum exercício específico que vocês queiram que a gente realize, pode mandar para mim no WhatsApp, beleza? Eu agradeço a atenção de vocês, tá? E espero vê-los na faculdade ano que vem, que vocês passem no Enem, hein? Beijo para vocês.